Boa tarde, pessoal. Então, iniciando agora o estudo da dinâmica. Até agora nós estudamos cinemática. Cinemática é o estudo do movimento sem se importar com suas causas. Agora, nós continuamos estudando os movimentos, mas a causa desse movimento para nós, ela é muito, muito importante. Tá? Então, como que é, né, o conceito de força e quais são os tipos de força então? Bem, o conceito de força é de uma interação entre dois ou mais corpos. Não tem como existir força em um corpo sozinho. Por exemplo, ali tem um astronauta, uma foto épica, né? Foi o primeiro astronauta que ficou longe da nave e não estava preso a nenhum cabo, né? E claro que ele tinha um sistema de propulsão para poder voltar, mas se ele não tivesse esse sistema de propulsão, ele não teria como movimentar-se, porque o ato de movimentar-se é uma interação entre dois corpos. Quem anda, anda literalmente chutando o chão. Quem nada, nada jogando então a água para trás e recebe impulso para frente. Quem voa, joga o vento para trás, o ar para trás e ganha impulso para frente ou para cima. Então, força pede essa interação entre dois ou mais corpos. E o que acontece então quando a força ela é aplicada? Quando uma força é aplicada, né, é o caso ali tem dois patinadores e um empurra o outro. Então, quando você aplica uma força, você pode mudar a posição, pode mudar também a velocidade dos corpos envolvidos, ou, né, nesse GIF que vocês veem aí, mais para o lado esquerdo, mostra então, né, um soco sendo dado em algumas pessoas em slow motion. E verificamos uma variação da forma do rosto dessas pessoas. Tá? Então, provoca também uma variação da forma. Joia? Então, isso são os efeitos da força. Agora, como que é possível medir a força? Nós medimos a força com um dispositivo chamado de dinamômetro. Tá? O dinamômetro ele é um dispositivo que tem molas, tá? Ele é calibrado de forma aí, né, a responder a com uma determinada massa, tendo uma certa deformação na mola, e aí eu aplico isso em outras situações. Tá? Então, o dinamômetro é um dispositivo com molas e ele é um dispositivo para medir a força. Podemos medir, inclusive, a massa dos objetos com isso, porque isso é muito semelhante, vai de repente se recordar daquelas balanças que existem em feiras livres. Tá? Professor, mas já ouvi falar do dinamômetro também no exército, ou do dinamômetro lá na academia, o dinamômetro do carro. Bem, cada uma dessas situações envolve a aplicação de uma força. Na academia, você mede a força com o dinamômetro sim, puxando ali, né, um dispositivo que tem uma mola. Você pode verificar também essa questão do dinamômetro aplicado em um carro que mede o torque dele em um rolo, né, um rolo do dinamômetro. Tá? Então, é verdade mesmo, há várias situações de medida de força. Tá? Bem, esse dinamômetro então mede a força. Agora, qual seria a unidade da força? No sistema internacional, tá, a força é dada em Newton. O que é um Newton? Um Newton é quando é a força, né, aplicada a uma massa de 1 quilograma que faz ele deslocar-se, então, né, 1 metro por segundo a cada segundo. Seria essa uma definição aí da força. 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Mas claro que existem outras unidades aí que podem aparecer nos exercícios. Uma bastante conhecida é essa aqui, que é o quilograma-força. O quilograma-força seria, entre aspas, a força de 1 quilograma, que é de 9,807 newtons. Pode ser arredondado para 10 também, porque tem uma relação muito íntima com a aceleração da gravidade, que nós consideramos como 10, né? Mas na latitude de 45 graus, essa aceleração da gravidade mede, então, os seus 9,81 aproximadamente, ou 9,807. O quilonewton é muito utilizado
em construções na engenharia civil, né? Na engenharia civil utiliza-se o quilonewton para medir a força, então, de estruturas. E tem também o DINA, tá? O DINA, colocado ali, é de onde vem o nome do dinamômetro, né? Então, DINA, aí, o seu 0,00001 newton, ou 1 newton é igual a 100.000 DINA, tá? E também tem a Libra, também chamada algumas vezes de Libra-força, tá? Então, quando você vai calibrar um pneu, né, o PSI, o PSI é a Libra-força ou Libra por polegada ao quadrado, uma unidade de pressão. Pressão é força pela área, tá? Então, uma Libra aí são 4,448 newtons. Isso para unidades de força. Agora, quais são os tipos de força que existem? De uma forma bastante geral, tá? De uma forma bastante geral, há dois tipos de força, tá? As forças de contato e as forças de campo. As forças de contato, como o nome diz, é necessário que exista esse toque entre os dois ou mais corpos. Então, o atrito, né? Eu tenho ali uma pessoa, né? Uma mão ali, uma pessoa puxando uma caixa. Essa caixa ela vai se arrastando pelo chão e realizando um atrito, tá? Então, atrito é justamente essa interação entre duas superfícies e exige totalmente o contato, o toque entre elas, tá? Atração. Atração surge, né, quando tem ali uma corda e tração envolve a pessoa pegar essa corda, tá? Podia ser um carro tracionando o outro, um carro tracionando, né, qualquer outra coisa, uma carretinha que seja, mas tração envolve esse toque. E também a força elástica, tem ali uma mola, né, e uma mão apertando essa mola. Então precisa de contato, precisa de toque. Já as forças de campo são interações à distância. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua acontece à distância, uma distância de mais de 380 mil quilômetros. Tá? Mas é verdade que a Lua puxa o oceano, né? Puxa ali, ocasionando as marés. Tá? Também tem o fenômeno da força magnética, né? Ali um ímã em forma de ferradura que vai atrair alguns metais e ele vai fazer isso sem tocar. Depois, é claro, né? O metal pode ficar colado ali no ímã, mas inicialmente não há toque. Por exemplo, o campo magnético da Terra consegue fazer com que haja um direcionamento de uma bússola, né? Então, faz isso sem toque, porque há uma força de campo. E também tem um fenômeno do campo elétrico, né? O campo elétrico aí são papéis picados, aquela figura, e um canudinho que foi atritado contra o cabelo ou num pedacinho de lã. E aí aqueles pedacinhos de papel são atraídos. Eles são atraídos inicialmente sem um contato. Ninguém pega eles e cola ali no canudinho, mas eles vão porque existe uma força de campo chamada força elétrica. Tá? Força de contato exige toque. Força de campo, interação à distância. Bem, e quais são os tipos, né? Sendo um pouco mais minucioso aqui, falando dos tipos de força que existem. Então temos a força de tração. Quando surge a força de tração? A força de tração surgirá sempre que existir uma corda. Tá? Uma corda, um barbante, um pedaço de metal que se assemelha a uma corda, vai existir força de tração. Tração é o ato de puxar. Então, justamente tem corda, né? Corpos estão se puxando por alguma razão, algum motivo. Tem também a força elástica. A força elástica é uma força de restauração. Eu tenho uma mola que está quietinha, paradinha, e aplicamos então uma força. Quando aplicamos uma força, aquele ΔX é uma deformação que é feita sobre a mola. E a mola tem a tendência de voltar ao seu estado natural, de se restaurar. Tá? Por isso que a pessoa aplica uma força comprimindo e a força elástica atua na direção contrária, para a restauração do que ela era antes. E se a pessoa puxa essa mola, distende ela vai atuar no sentido contrário, para voltar ao normal. Tá? Ela vai restaurar, então, o seu tamanho. Tá? O ΔX ali é chamado de deformação. Tá? Isso é a força elástica. Nós colocamos na forma de um elástico aí, numa mola, né?
mas há muitos corpos que são elásticos, o travesseiro ele é elástico, e vai existir essa propriedade da elasticidade. Há materiais que têm mais ou menos elasticidade. Para nós aqui, somente força elástica mesmo, não entramos nesse assunto, né, da elasticidade. Mas é verdade que as molas que iremos utilizar não são molas iguais. Há molas que são mais fáceis de deformar e há molas que são mais difíceis. E a gente vai entrar num conceito chamado de constante elástica. Mas por enquanto aqui, sem fórmula. É para conhecer então essas forças. Temos também a força-peso. A força-peso está sempre direcionada para o centro da Terra. Tá? Força-peso também é chamada de força gravitacional. Tá? Ela está sempre direcionada para o centro da Terra. E temos também a força normal. A força normal é chamada de força normal de compressão. Tá? Esse seria o nome completo dela, ou força normal de reação. O que acontece? Quando você coloca um objeto em cima de uma superfície, esse objeto comprime a superfície. E o nome dessa força é força normal. Tá? Então, o corpo comprime a superfície, normal. E pela terceira lei de Newton, a superfície também comprime o corpo, por isso é uma normal apontada para cima. Opa, falei da terceira lei de Newton? Esse é um assunto aí para a nossa próxima aula, a aula de quinta-feira, que é uma aula ao vivo. Tá? E vamos também aqui para a força resultante. Queremos movimentar um barco e podemos movimentá-lo de várias formas, aplicando duas forças. Ali, né, na primeira parte do desenho, F1 e F2 são paralelos e na mesma direção, e na situação abaixo, as duas forças formam um ângulo de 90 graus. Qual seria a melhor forma? Qual seria o melhor aproveitamento dessas forças? Perguntaríamos. Então, se eu tenho duas forças atuando sobre um corpo, se as duas apontam para o mesmo lado, mesma direção e mesmo sentido, eu tenho o maior valor possível. Eu digo que o ângulo formado entre as duas é de 0 grau e efetuamos uma soma. Professor, é igual a parte de vetores. Exatamente. A força é uma grandeza vetorial. Tem modo, direção e sentido. Quando o ângulo é 180 graus, cada uma está apontada para um lado, eu tenho o menor valor possível, porque neste momento agora, eu faço uma subtração dessas duas forças que atuam no único corpo. Professor, o que acontece quando essas duas forças formam um ângulo de 90 graus? Se essas duas forças formam um ângulo de 90 graus, a resultante está exatamente na diagonal do quadrilátero ali, e nós utilizamos Pitágoras. A força resultante é igual a F1 ao quadrado, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais a F2 também ao quadrado. E quando o ângulo é um ângulo qualquer, nós utilizamos a lei dos cossenos, que diz que a força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, mais duas vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai resolver exercícios dessa forma. Nesse primeiro momento, é um pouco mais simples. Há um caso especial, que é quando essas forças que atuam no corpo, elas são iguais e formam um ângulo de 120 graus. Quando essas forças são iguais e formam um ângulo de 120 graus, você vai perceber aí pela demonstração que a resultante é igual à própria F. Então, não houve um ganho. Eu tenho duas pessoas puxando um objeto. Essas duas pessoas puxam com a mesma força e formam entre si um ângulo de 120 graus. É como se apenas uma delas estivesse puxando. Então, não há necessidade das duas puxarem. Joia? Vamos então agora para exercícios. Tá? Exercício então da página 14 até a página 16. Tá? Vamos aqui para o exercício número 1, que vai dizer o seguinte. Duas forças F1 e Fr atuam sobre um pequeno corpo. F1 é uma força, devia ser F2, tá? F1 é uma força vertical de 4 newtons aplicado para baixo, enquanto F2 é uma força horizontal aplicada para a direita e vale 2 newtons. Adotando uma escala em que meio centímetro equivale a 1 newton, esboce vetores que representem corretamente F1 e F2. E na letra B, tomando por base a figura da resposta anterior, né? Esboce a resultante de F1 e F2 e, usando uma régua, determine o módulo dessa força. Tá?
Bem, para nós aqui, o mais importante é fazer a leitura correta do exercício, tá? Em que sentido? Bem, eu tenho dois vetores. F1 é vertical e tem 4 newtons, e é aplicada para baixo. Então, este vetor aqui é o meu vetor F1. Tá? O vetor força 2 é horizontal e aplicado para a direita, e vale 2 newtons. Você pode utilizar uma régua, tá? Ou ter a noção que tem que ser metade do tamanho, ou algo próximo disso, tá? Sem grandes problemas. Sabendo que o módulo, então, o módulo da força 1, eu represento o módulo dessa forma aqui, ou apenas por força 1 igual a 4 newtons. E a força 2, módulo da força 2, ou F2 igual a 2 newtons. Pois bem, como é que fica a resultante aqui? Que seria agora a letra B. A resultante, ela está apontada no centro. Esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a minha força resultante. A força resultante ao quadrado é igual a F1 também ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado. A força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 16 mais 4. A força resultante é igual a raiz quadrada da soma desses dois, que dá 20. Então, a força resultante, tá, é igual a 2 raiz quadrada de 5 newtons. Uma parte importante desse exercício é você conhecer, fazer a leitura correta dos vetores e aplicá-las, tá? Que diz que ele é aplicado sobre um pequeno corpo, essas duas forças, e conseguir, então, calcular aqui a força resultante, tá? Uma vez que você verifica que é 90 graus, então nós aplicamos Pitágoras, certo? Vamos de exercício 2. O exercício 2 vai dizer assim, que um pequeno bloco encontra-se em repouso e sob a ação de duas forças, F1 e F2. O que se pode afirmar em relação à direção e o sentido e a intensidade dessas forças? Olha, ele diz que o bloco está em repouso, tá? Então, se o bloco está em repouso, certamente a força resultante que atua é igual a 0 newton. Se a força resultante é igual a 0 newton, o que vai acontecer aí? Eu tenho que esses dois vetores, tá? O vetor F1 e o vetor F2, eles estão apontando para lados opostos. Então, podemos dizer assim, F1 e F2 possuem dois pontos, mesmo módulo, segunda parte, mesmo sentido, que é horizontal, né? Podia ser vertical também. Opa, mesmo sentido. Porém, mesma direção, perdão. Mesma direção. E sentidos contrários. A direção é a direção horizontal. Sentidos contrários. Se tem o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, a resultante ela é igual a zero, certamente. Tá? Então, isso que nós podemos dizer acerca de F1 e F2, se este corpo está realmente em repouso. Exercício número 3. O exercício número 3, ele vai verificar, então, o seguinte. Todos os corpos representados a seguir se encontram em uma situação de equilíbrio estático. Em cada um dos casos, desenhe as forças que mantêm tais corpos em equilíbrio. Tá?
equilíbrio estático é o nosso repouso, tá? Equilíbrio estático é o nosso repouso. Então, como que fazemos aqui? Um lustre, tá? Um lustre como aquele colocado ali, ele está preso ao teto. Então, sobre esse lustre, atua apontado para baixo a força peso e, como tem uma corda que liga ele, né, um barbante, alguma coisa assim, que liga ele ao teto, aqui atua uma força de tração, tá? E então esses dois vetores, meu desenho não está muito bom, mas a ideia seria que eles tivessem o mesmo tamanho, tá? Então, se está em repouso, tração e peso apontam na mesma direção, porém em sentidos contrários, tá? Porque certamente a força resultante aqui é igual a 0 N, tá? Letra B agora, então. Na letra B, ele vai dizer o seguinte, né? Uma pessoa em pé no chão. Uma pessoa em pé no chão, ela tem atuando sobre ela também duas forças. Vou apresentar a pessoa aqui para um bloquinho, tá? Então, ela tem atuando sobre ela a força peso. Força peso que aponta para baixo, apontando para o centro da Terra. E a superfície faz uma força sobre a pessoa do bloco. Então, a normal. Nesse caso, a normal é igual a peso, para que, então, a força resultante seja igual a 0 N. Certo? Os vetores são iguais porque a força resultante é igual a 0. Tá? Isso foi a condição que o exercício colocou para a gente. Então, a gente tem que obedecer a isso. Exercício 4. Agora falando de um exercício que envolve a conversão de unidades. Para medir a força de um objeto é utilizado um dinamômetro. Esse dispositivo, graduado na escala Newton, marca um valor de 4,5. Para essa situação, qual seria o valor da força nas seguintes unidades de medida? Em Dina e em Libra. Vamos ver aqui. Temos então 4,5 newtons. 4,5 newtons. Letra A para transformar em Dina e letra B em Libra. Vamos resolver aqui. Então, tem aí 4,5 newtons. Tá? Como que eu transformo isso em Dina? Então, regra de 3. Nós sabemos o seguinte, 1 newton equivale aí a 100.000 Dina. Então, se temos 4,5 newtons, aqui eu tenho a minha força F, o meu X. Então, produto cruzado aqui, essa força F ela é igual a 4,5 vezes 100.000, vai para, seria 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado à quinta, né? Então, ficamos com 4,5 vezes 10 elevado à quinta newtons. Desculpa, 4,5 Dina. Perdão, eu estou errando um pouquinho hoje. 4,5 Dina. Tá? Então, conversão simples. Letra B, pergunta aí em Libra. 1 newton equivale a 0,2248 libra-força. Então, 4,5 newtons x. Tá? Então, quanto vale o nosso x aqui? 4,5 vezes 0,2248, nós temos 1,0116 lbf. Tá certo? Muito bom. E, por último, o exercício de número 5. Tá? Exercício de número 5, que vai nos dizer o seguinte.
A imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Desprezando-se a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola de ferro é igual a quanto? Né? Então, qual seria, né? Qual é a força que atua sobre essa bola de ferro? Quando essa bola de ferro ela é solta, gente, ali disparada, atua sobre ela, uma vez que não tem resistência do ar, apenas a força-peso. Então, a resposta aí é a letra A. Tá? A resposta desse exercício é a letra A. Joia? Então, bons estudos, pessoal, e até mais.